Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Conimadeb, Assembleia de Deus, Cristo para Todos. Nesse trimestre, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino. E hoje, na lição de número 8, nós vamos abordar a palavra de Deus e o coração humano, o conflito que há entre mandamento e tradição. Parece que era algo que os judeus tinham, esse conflito constante, não é? A palavra Deus e o coração humano, o conflito entre mandamento e tradição. Vai estar baseado nossa lição aqui em Mateus, capítulo 15, 16, não é? Nós vamos então ver essa lição baseada nesse texto de Mateus. Vamos então ao início aqui da nossa lição de número 8. Semana passada nós cobrimos as parábolas e os mistérios do reino. Hoje nós vamos abordar a palavra Deus, o coração humano, o conflito que há entre mandamento e tradição, né? Mandamento e tradição. Texto áureo. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17, verso 2. A verdade central desse verso é que o mais importante não é o ritual, mas sim a devoção legítima no cumprimento da vontade de Deus, o Pai. A nossa leitura bíblica é a transfiguração aqui. Nós vamos falar em Mateus, capítulo 17, verso 1 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me agradam. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Que lindo essa passagem da transfiguração de Jesus. Vamos à introdução da nossa lição de hoje. A palavra de Deus tem a primazia sobre todas as coisas e sobre todos os assuntos. Por essa razão, é necessário que haja uma aplicação integral da palavra ao coração, a fim de que possamos buscar crescimento e amadurecimento espiritual a partir da sua vontade, buscando sempre o fortalecimento da fé, de modo a nunca esquecer do Cristo, cujas promessas alcançam a todos que invocam o seu nome. A palavra acima da tradição. A fidelidade a Deus não se baseia em rituais externos ou normas impostas pelos homens, mas em uma obediência genuína, em um coração transformado. Isso leva a refletir sobre as práticas religiosas e a submeter que todas as tradições à autoridade suprema
da palavra de Deus. A prioridade deve ser viver de acordo com os princípios bíblicos, valorizando aqui a essência da fé, de um relacionamento sincero e obediente com o Senhor. O ponto 1, confrontando o legalismo dos fariseus. Jesus repreende os fariseus e escribas por anularem o mandamento de Deus em favor de suas tradições humanas, expondo a hipocrisia religiosa. Mateus, capítulo 15, versículo de número 2. Nós vemos esse embate aqui de Jesus com os fariseus. Mateus 15, verso 2. Por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões? Foi a pergunta dos fariseus para Jesus. Pois não lava as mãos quando comem pão. Verso 3, ele, porém, respondendo, disse: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O questionamento legalista dos fariseus em relação ao fato de os discípulos comerem o pão sem lavar as mãos, vai como os acontecimentos dos textos anteriores, de Mateus capítulo 14, versículo de número 35 a 36, não é? Quando as terras em redor trouxeram os que estavam enfermos, então eles ali rogaram ao menos que pudesse tocar nas suas vestes. Onde muitos doentes tocavam as vestes de Jesus e os discípulos estavam todos com eles, conforme a tradição dos fariseus, se lavassem depois de um contato com uma multidão. Jesus e seus discípulos simplesmente não cumpriam o rito da cerimônia, levada pelos religiosos e fazendo eles questionarem uma prova de que estavam mais preocupados com a religião e não tanto com a cura dos doentes. Para Jesus, o mais importante não era o ritual, mas a devoção legítima no cumprimento da vontade do Pai. A pureza para Jesus não era a pureza das mãos, mas sim a pureza do coração. Jesus diz que a verdadeira impureza não vem do que entra pela boca, mas sim do que sai do coração. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem, porque é da boca que procede muitos males que prejudicam o homem, conforme Mateus 15, 9, porque do coração, a boca fala do que está cheio no coração, e do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus mostra e explica que a verdadeira pureza não vem das regras dietéticas ou de limpezas ou práticas cerimoniais, mas sim do que está no coração, indicando aqui que as ações e palavras de uma pessoa refletem sua condição interior. A pureza do coração envolve direcionar novos valores para Deus, ao invés de permitir que as influências externas ou desejos terrenos dominem nossas vidas. O Senhor se agrada de um coração que seja sua morada, que o honre e não seja como os fariseus, que com os lábios honravam, mas o coração estava distante. Conforme Mateus 15, 8, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Falemos da supremacia da palavra. A palavra de Deus é inegociável e deve ser vivida de forma autêntica, acima de qualquer tradição humana ou costumes. Jesus é a palavra de Deus, viva e encarnada. João capítulo 1, verso 1 ao 3 e João 1,14. Suas palavras não apenas comunicam, mas também realizam a vontade divina, pois tem em Jesus a autoridade criadora e redentora. Essa palavra tem o poder de criar e de nos redimir.
Ela é a manifestação plena da revelação de Deus aos homens. Em tese, é a vida que sobrepôs a letra da lei, Mateus 5, 21, verso 22. E que não anulou a lei, mas sim a cumpriu, Mateus 5, 17. E aprofundou o seu significado. Ele revelou a verdadeira essência dos mandamentos, centrados-se no amor e na justiça. Sua autoridade transcende interpretações humanas e tradições religiosas. Vamos ao ponto 2, a confissão de Pedro e o fundamento da fé. O verdadeiro cristianismo só se consolida quando há o reconhecimento do Cristo na sua essência, o Verbo encarnado. Enquanto Jesus estiver sendo apenas comparado com profetas que lhe antecederam, nunca haverá uma igreja legitimamente edificada na rocha. Mas quando há o reconhecimento, aqui vem a verdadeira revelação da divina identidade de Cristo. É a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16. Essa é uma revelação espiritual dada diretamente por Deus. E isso mostra que a compreensão plena da identidade de Jesus não vem da razão humana ou das tradições religiosas, mas sim de uma revelação direta do Pai. Só conhecemos ele se o Pai nos revelar. A fé em Jesus como Messias exige a abertura ao Espírito Santo para que se entenda a sua missão redentora. Em tempos de pluralismos, é imprescindível que haja uma busca incessante pela sã doutrina de Cristo, onde estão ancoradas toda a nossa estrutura de fé no Deus verdadeiro, no Verbo encarnado e no Espírito Santo, a Trindade que nos conduz à eternidade. Lembrando sempre que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja de Cristo é construída sobre a confissão de fé que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra angular da igreja. A pedra aqui não se refere a Pedro como pessoa, mas sim a confissão de fé que Pedro fez em Jesus. Essa fé sólida, inabalável de quem é Jesus, se torna a base da igreja, que é invencível e que permanece firme diante das adversidades. A igreja não foi edificada sobre homem. Tu és Pedro, que é um fragmento de rocha, mas sobre Cristo. Note também a mudança das pessoas aqui, que é dito, tu és Pedro, segunda pessoa do singular, mas sobre esta pedra, terceira pessoa do singular, mudou as pessoas, o fundamento é eterno, daí a razão pela qual é invencível, indestrutível, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Falemos da autoridade espiritual conferida à igreja. A autoridade da igreja é a capacidade espiritual e divina conferida por Cristo para que ela cumpra sua missão no mundo, proclamando o reino de Deus, ensinando, orientando, disciplinando os crentes conforme os princípios de Deus. Essa autoridade não é de origem humana, mas vem diretamente de Cristo, João capítulo 19, verso 11, e é exercido com base em sua palavra e em seu Espírito Santo. A igreja tem a responsabilidade de representar a vontade de Deus na terra, administrando os sacramentos, aplicando a disciplina e sendo o farol da verdade e salvação. Quando nós falamos sacramento, estamos referindo às ordenanças da igreja, não é? Que é dada. Então, as ordenanças da igreja. Vamos às revelações na transfiguração de Jesus.
Na transfiguração de Jesus, os acontecimentos são significativos para a compreensão dos discípulos que ali presenciaram. Eles revelam alguns assuntos que são importantes ao seu entendimento e também diz muito sobre a pessoa de Jesus, no caráter de sua revelação sobre a lei e os profetas e no que tange a abrangência até ali ao testemunho do próprio Jesus. E isso nós vamos ver no Monte da Transfiguração. A aparição de Moisés e de Elias ali representa Moisés a lei e Elias os profetas, mostrando que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Falemos dessa revelação gloriosa de Jesus, a transfiguração de Jesus no monte. É uma manifestação divina da sua glória celestial. Esse evento revela a sua verdadeira identidade como Filho de Deus. O próprio Deus testifica dele, dizendo: esse é o meu filho, a ele ouvis, não apenas como Messias terreno, mas aquele que compartilha a glória de Deus Pai. A mudança de sua aparência, a luz que brilhava do seu rosto e irradiava do seu corpo, confirmam a sua divindade. Mateus 17, verso 2. Esse evento é um prenúncio do corpo glorificado de Jesus após sua ressurreição, quando ele assuntou aos céus, na sua assunção ao céu em Atos 1:9. E é uma indicação da forma como os salvos serão transportados ou transformados num corpo glorioso que se dará no arrebatamento da igreja, 1 Coríntios 15, verso 52. Vamos ao 3:2, a representação da lei e dos profetas. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. A presença deles dois ao lado de Jesus simboliza que ele, Jesus, é o cumprimento das Escrituras, tanto da lei quanto das profecias. Lembremos que Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Esse acontecimento nos ensina que a palavra de Deus é unificada e que Jesus é a chave para entendê-la, a palavra de Deus. Mesmo o Antigo Testamento, só vamos compreender claramente de acordo com o Cristo nos revela. Logo após a transfiguração, desapareceram Moisés e Elias, Mateus 17, verso 8, permanecendo somente Jesus, indicando aqui claramente que em Cristo todas as sombras da lei se cumprem na realidade. Devemos buscar a profundidade das Escrituras e reconhecer em Jesus o cumprimento de todas as promessas de Deus. Vamos ao testemunho do Pai. A voz de Deus Pai confirma a identidade de Jesus como seu Filho e dá uma ordem clara. Esse é meu filho, escutem-no. Essa aprovação divina sublinha a supremacia de Jesus sobre todos os outros, chamando os discípulos a ouvir e a obedecer seus ensinos. Mateus 17, verso 5. Ele nos exorta a colocar a palavra de Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Devemos ouvir atentamente aos ensinamentos de Cristo, porque ele é a revelação final e total de Deus. A obediência ao que Jesus ensina é essencial para uma vida cristã, fiel e transformada. Vamos então à conclusão. É conclusivo que a palavra é viva, eterna e deve moldar nossa vida, enquanto que as tradições humanas, embora úteis em alguns contextos, não pode jamais substituir a autoridade de Deus. E para alcançar as vitórias prometidas é preciso muito mais do que honrar o Senhor
com palavras apenas. É preciso uma prática cuja raiz esteja no coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, e é do coração que procede todas as coisas, quer sejam elas boas ou más. Que o Senhor ajude a cada um daqueles que reconhecem a palavra e andam na sua vontade e aguardam a sua volta. Vamos aos exercícios dessa lição 8, que nós abordamos o capítulo 15, a tradição dos fariseus, capítulo 16, a confissão de Pedro, e o 17, a transfiguração de Jesus. Vamos então à lição 8, a pergunta. Questionário: o que é que direciona os nossos valores para Deus? O que direciona nossos valores para Deus? A resposta é a pureza do coração. Segundo, qual foi a revelação espiritual dada diretamente por Deus a Pedro? Foi a sua confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos à terceira, o que é a autoridade da igreja? E a resposta é a capacidade espiritual e divina que é conferida por Cristo para ela cumprir a sua missão no mundo. Quarta pergunta, a transfiguração de Jesus no monte é uma manifestação divina da sua glória celestial. O que ela revela? E a resposta é: aqui revela sua verdadeira identidade como o Filho de Deus. Quinta e última pergunta, logo após a transfiguração, desapareceram Moisés e Elias, Mateus 17, verso 8, permanecendo somente Jesus, indicando claramente que em Cristo, todas as sombras da lei se cumprem na realidade em Jesus. E podemos dizer que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. É isso que a transfiguração nos ensina. Bom, espero que você tenha gostado. Mateus 15, a tradição dos homens. Mateus 16, a confissão de Pedro, a revelação de quem Jesus é. E Mateus 17, a transfiguração de Cristo perante os olhos deles, e nós também que podemos ler e viver esse momento da transfiguração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.